Que bom ter você junto com a gente aqui na Rádio Evangelizar. Esse é o nosso Volta para Casa. Junto comigo está o casal de negócios que nessa nova temporada também em videocast, pelas redes sociais, pelo Spotify e no YouTube da Rádio Evangelizar. E eu começo hoje, conversando com a minha amiga Bruna. Bem-vinda, Bruna. Boa tarde, gente. Boa tarde, Gabriel. Subimos de nível, então, na segunda agora, temporada do Casal de Negócios, agora em videocast. Sabe que tinha muita gente pedindo para liberar, as imagens, que o pessoal tem curiosidade de acompanhar a gente através de vídeo. Então, os pedidos de vocês foram ouvidos e agora mais uma modalidade para vocês aqui. Que maravilha. Agora o Rafa, Rafa? Bem-vindo, meu amigo. Poxa, obrigado novamente aqui à Rádio Evangelizar, agora também em videocast. Estamos aí, como a Bruna falou, em outro patamar agora. E eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, aos ouvintes, à audiência e tudo mais. Tinha muita gente mandando mensagem no Instagram. Cadê o programa? Cadê o programa e tudo mais. E quando a gente anunciou, que a gente tem um grupo de WhatsApp... até já deixo o convite, que depois a gente deixa o link pro pessoal aí no YouTube desse grupo. Quando a gente anunciou que ia lançar a segunda temporada, o pessoal ficou muito feliz, todo mundo agradecendo e tudo mais. Então, estamos de volta e eu acho que para quem ainda não nos conhece, que não acompanhava o programa na rádio, a gente pode se apresentar, Bruna? Passa um pouco da tua história, do teu currículo, depois eu passo o meu aqui para os ouvintes e a gente já começa com o tema de hoje, sempre trazendo algo muito legal. Se você quiser já anunciar também o tema que a gente vai tratar? O tema de hoje é um tema bastante polêmico, mas necessário a gente falar. A decisão é sua, porque a gente percebe o quê? A gente fala para o ouvinte aqui, só que não adianta a gente falar, vocês precisam tomar atitudes e tentar ao menos colocar em prática o que a gente traz aqui. Então, uma breve apresentação minha, eu sou Bruna, sou casada com o Rafael, a gente é sócio na vida e nos negócios, a gente tem diversas empresas e a gente quer trazer aqui um pouco para vocês da nossa experiência e por a gente ser jovem, A gente está sempre estudando autoconhecimento e tentando trazer para vocês a prática que a gente tem no mundo dos negócios, a gente fala também sobre casamento. E é isso, E eu, para quem não me conhece, então, eu sou Rafael Rodrigues, sou formado em Direito, Administração, Marketing Digital, tenho pós nessas áreas, mas nada de todos os livros, conhecimento que eu adquiri supre o conhecimento prático, A técnica, ela vem só para aprimorar um pouco mais a prática. E eu tenho, então, sou sócio da Bruna na vida e nos negócios também, Somos casados, é um aprendizado diário, muito maior do que vocês podem imaginar, porque a gente fica literalmente 24 horas por dia junto e a gente teve que aprender. Mas isso foi muito bom, porque fez a gente ter o casamento que a gente tem hoje, um relacionamento muito saudável, onde a gente aprendeu a conviver enquanto amigos, enquanto marido, enquanto homem, enquanto mulher. E também nos negócios, onde a mulher, nessa visão de auxiliadora, complementa e faz com que a coisa aconteça. Então, já vamos começar esse videocast num clima muito romântico. Quero aproveitar para agradecer minha esposa aqui, publicamente, porque eu sei que se não fosse o nosso relacionamento e o nosso casamento, consequentemente os negócios seria tudo muito mais difícil. E esse é o primeiro aprendizado que eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes no videocast de hoje. Olhe para sua esposa e entenda que vocês são complementos. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. E esse complemento é o que vai fazer vocês crescerem mais rápido e vocês chegarem aonde vocês precisam chegar. A partir do momento que vocês entendem essa troca e que vocês vão crescer junto, aí a gente já responde a pergunta que eu trouxe aqui, que muita gente deve estar lá. Como é que eles vivem 24 horas junto, Na pandemia, muita gente que precisou ficar mais junto, separou, não aguentou. Aumentou o índice, de separação dos casamentos na pandemia. Exato. Entendendo cada um o seu papel num relacionamento e entendendo que a gente tá junto nessa, para chegar nesse novo nível, alcançar esse novo patamar. E os resultados estão aí para comprovar, Nada melhor do que a gente falar por meio dos nossos resultados. É aquela frase que todo mundo conhece, provavelmente, Todo mundo já ouviu essa frase. Por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Isso que eu quero trazer aqui. O lado da mulher sábia, porque ela consegue edificar o lar, Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E da onde que eu tiro tudo isso? É da palavra. Então, eu quero trazer aqui muito ensinamento, muitos provérbios para vocês, porque com certeza vai edificar o lar de vocês. E vamos para o nosso tema, então?
A decisão é sua. Esse tema tem tudo a ver com esse nosso primeiro programa aí do segundo bloco aí, da segunda temporada, né, do Casal de Negócios. E é um tema muito autorreflexivo, né? Porque... E a decisão aqui, se a gente for analisar, né, o que é uma decisão? Decisão tem tudo a ver com atitude. Porque eu decidi algo e se eu não tomar nenhuma atitude, se isso não transformar o meu comportamento, se não tiver uma ação, Não colocar na prática. não colocar isso em prática, eu não vou colher os frutos dessa decisão. Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa leitura, né? E o Casal de Negócios conversa muito com os ouvintes, com nossos espectadores do videocast, aqui do YouTube, né? Nesse sentido, e eu já quero abrir aqui o primeiro compromisso com vocês e a primeira missão que vocês têm. A gente aqui pode falar de negócios, de várias áreas, a gente tem alguns negócios, né? Pode falar de liderança, pode falar de relacionamento, de casamento. Mas tudo isso tem que fazer sentido para você que está aí nos vendo, para você que está nos ouvindo. Então, para você que está na rádio, deixa o seu comentário. Desculpa, para você que está na rádio, deixa a sua mensagem no WhatsApp da rádio. Se quiser, você pode mandar lá no direct do Casal de Negócios também. A gente vai deixar sempre uma caixinha de perguntas abertas. Instagram Casal de Negócios CEO, CEOS. Para você que está no YouTube, é até mais fácil. Você pode entrar aqui nos comentários e você pode deixar temas que vocês gostariam de ver a gente falando. Às vezes problema, dúvida, sugestão. O programa ele é dinâmico por isso. É o que vocês colocam aqui nos comentários que a gente sempre olha com todo carinho, com toda atenção e busca trazer aquele tema, às vezes de uma outra forma, com a nossa experiência, com a nossa visão, ajudando os telespectadores a superar essas dificuldades aí que vão aparecendo e que é normal, né, do ser humano e da vida em sociedade, de um relacionamento e dos negócios. Quer ver? Eu sempre gosto de trazer um exemplo prático para o ouvinte que está ouvindo a gente visualizar na mente dele. Então, assim... A pessoa que não tem resultado, ela é ótima em dar justificativa e desculpa. Vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo já passou por isso. Vida saudável. Eu não consigo fazer dieta porque é muito caro. Eu não vou correr hoje porque está chovendo. 1000 desculpas. Ela justificou na mente dela, por exemplo, assim, eu já estou com essa idade aqui, eu não vou conseguir chegar no corpo saudável. Só que, gente, não faz sentido. Por exemplo, vamos pegar ali a dieta ali. Mas é caro. Só que para a gente ter uma saúde... A gente não precisa ter alimentos que na nossa cabeça a gente acha que precisa daquilo que é mais caro. Não, é o dia a dia, é a dieta saudável, é arroz, é feijão, é carne. Só que a gente sempre tem mania de justificar porque é difícil, né? E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Às vezes é querer justificar o injustificável, né? Não, e a Bruna trouxe um negócio muito legal, falou de dieta, Gabriel, que eu não sei da onde que a gente tira essa impressão que fazer dieta é caro. Porque fazer dieta é muito barato. É mais barato ainda do que... muito mais barato do que comer fora, Exato. Porque o que acontece? Vou dar o meu exemplo e a Bruna, né? A gente almoçava fora, jantava fora e tudo mais. Poxa, quanto a gente gastava só com alimentação por dia? Você vai almoçar num lugar relativamente barato, você vai pagar aí R$30 o almoço hoje em dia. Daí se você quiser tomar mais alguma coisa, já vai para 35, 36 por 2. Eu e a Bruna já subiu para 72, essa conta por baixo. O almoço, tem a janta ainda, tem o café da tarde. Se eu for colocar outras refeições, no dia você gastou ali R$200, R$300, cada um dentro da sua condição. Hoje, a gente come muito mais legumes, frutas, come uma proteína para complementar, a gente tem nutricionista e tudo mais. Quando você coloca essa conta no final do mês, eu não sei da onde que a gente tem essa impressão de que é caro. Talvez a gente justificar que é caro... Já cai muito nisso que a Bruna passou, é algo que a gente encontra justamente disso, de achar uma justificativa para não fazer. Então, além de você estar se cuidando, além de você estar sendo mais produtivo, de você estar empreendendo de uma forma melhor, estar tomando decisões, que é o tema de hoje, de uma forma muito mais tranquila, muito mais assertiva, está tendo noites de sonos melhor, você ainda está economizando dinheiro para você poder investir em outras áreas da tua vida. Talvez você se alimentou bem a semana inteira e no sábado
você pode ter uma janta legal com a tua esposa, você está investindo aqui no teu relacionamento. Ou você que está pensando em trocar de carro, trocar de casa, e investir esse dinheiro para aplicar no futuro, ou para ter uma segunda fonte de renda, ou até mesmo para montar um negócio. Então, olha só como a alimentação saudável, ela pode te auxiliar das mais diversas formas, e que muitas vezes o que a gente acha como barreira é o que a Bruna falou. São meras justificativas que a gente cria. A gente coloca na nossa cabeça para não fazer, né? Sim. E quer ver um outro exemplo também que a gente não pensa, mas provavelmente aconteceu com todo mundo, porque comigo já aconteceu. A gente corre o risco de ter uma contaminação alimentar, por exemplo, de comer fora. É muito mais saudável centralizar a nossa alimentação em casa, a gente vai gastar menos do que ficar todos os dias comendo em lugares estranhos, né? Tem um livro, a Bruna foi num tema muito legal, questão da segurança alimentar. Tem um livro que se chama Na Pior em Paris e em Londres, George Orwell. Para quem não se lembra desse autor, ele que escreveu o livro também, que é fantástico, 1984. Ah, mas eu não conheço esse livro também. Mas você conhece um programa que veio desse livro, que se chama Big Brother Brasil. Então, estamos aqui fazendo uma propaganda até para concorrência. O merchan. Mas o merchan. Depois, não esqueçam de acreditar lá o cachê. Boa, boa. Empresário, né? Se a gente está falando de negócios e tudo mais, é uma claro. troca de valor. Tô gerando valor para Tudo é uma outra oportunidade, emissora. Né? Então, um reconhecimento. Brincadeiras à parte aqui. Esse livro, Na Pior em Paris e em Londres, o George Orwell, ele tinha já uma condição financeira muito boa e ele decide do nada virar mendigo e recomeçar a vida dele. Então, qual que era o grande lance? Eu quero, com a experiência que eu tenho hoje, que eu adquiri hoje, eu quero recomeçar a minha vida do zero. Se você não gosta de ler muito, eu te dou a dica de um seriado que tem na Amazon, que é 90 dias para ficar milionário, que é a mesma proposta. É um bilionário que ele se desfaz de tudo, vai para uma cidade do interior apenas começa, se eu não me engano, com $100 e ele tem que, em 90 dias, para construir um negócio que chegue em R$1 milhão. E detalhe, a avaliação. Esse bilionário, ele vai para essa cidade com $100, só que sem contato nenhum, porque todo mundo fala, né? Ah, mas ele tem nome, tem os contatos dele, é muito mais fácil. Mas não, é totalmente sem contato nenhum com pessoas influentes que poderiam ajudar ele a escalar o negócio, né? Ou passar pela etapa mais rapidamente. Mas é para justamente ver o que essas pessoas fazem, qual que é a diferença delas, o que elas pensam, o que elas fazem de diferente. A gente consegue ver que a maioria dos bilionários e dos milionários, todas elas têm um padrão. É mentalidade, espiritualidade e autoconhecimento. Todas elas praticam isso, né? Todos eles. Eu busquei padrões comuns, né? Porque a gente tenta modelar sempre essas pessoas, né? Então aqui já fica mais uma dica aí para os nossos espectadores. Não adianta você olhar uma pessoa que não tem nada a ver, que não tem os resultados que você quer para a sua vida e você se inspirar nessa pessoa, você admirar essa pessoa, isso aí vai influenciar a tua mente. Se você quer ser, sei lá, um milionário hoje, você tem que buscar pessoas que já vivem isso, porque isso vai antecipar e vai agilizar o processo para você alcançar esse teu primeiro milhão ali. E uma coisa eu posso dizer, eu saí do nada e consegui chegar e chegar relativamente rápido. Então, o que faltava para eu chegar? Faltava alguém como Casal de Negócios, o programa aqui, faltavam pessoas, ambientes que eu frequentasse que me mostrassem o caminho e aí com certeza eu iria conseguir trilhar esse caminho e chegar onde precisa chegar. Então já fica aqui dica de livro e de seriado. E daí no livro, só para não perder o fio da meada, ele vira mendigo e um dos lugares que ele começa a trabalhar em Paris, em Londres, é justamente no segmento de hotelaria, na parte de restaurante, e depois também ele trabalha em restaurante e tudo mais. E lá, a frase, né, que me marcou quando eu estava lendo o livro, ele conta que na cozinha às vezes via muitos ratos, muita coisa, e aí ele fala, se você conhece a cozinha da maioria dos restaurantes,
você nunca mais come fora. Tem restaurantes bons, sim, Com que certeza, cuidam né? da alimentação, da cozinha, cozinhas impecáveis, a gente tem que reconhecer e elogiar. A gente tem um monte de... A gente tem, inclusive, restaurante, né? Então, a gente está falando de uma área que a gente conhece muito bem. Mas a gente sabe que boa parte dos restaurantes tem sérios problemas, seja por má gestão, seja por o dono querer economizar em coisa que não faz sentido economizar, problema na qualidade de alimentos. E por que que eu sou prova viva? E isso aqui eu posso falar com propriedade. Porque antes de montar meu restaurante, eu tenho muitos amigos donos de restaurante e eu busquei conhecer os mais variados tipos de restaurante da nossa cidade. E para conhecer, ver equipamento, conhecer processo e tudo mais, eu conheci essas operações. E, gente, tinha operação que eu olhava e eu falava, poxa, eu não sei como esse cara tá me mostrando essa operação, porque às vezes você via a chapa dessa grossura de gordura, o botão ali, cheguei a ver pão verde lá, estocado. Rapaz. Então, umas coisas que você fala, nossa, Meu que Deus. que absurdo. E diz muito nessa questão de segurança alimentar que a Bruna tá passando. Então, você vai reduzir a quantidade de vezes que você come fora. Logo, se você come menos vezes fora em menos lugares, a chance de você ter uma intoxicação alimentar, eu já tive, né, Bruna? Não sei se a Bruna se lembra. Lembro. E num restaurante famoso ainda, chique, que foi um negócio assim, eu fiquei 3 dias que eu quase achei que eu ia morrer, hospital e tudo mais, justamente por uma comida que não foi preparada de forma adequada. E aí você seleciona às vezes que você sai para você ir em lugares mais pontuais, que você conhece, você pode ter experiências legais, pode investir esse dinheiro também numa viagem com sua esposa, nos seus filhos. Então tem muita coisa legal que a gente consegue trabalhar e que é uma decisão. Voltando no tema do programa, pode mudar tudo. Eu quero voltar nesse que a gente estava falando desse seriado, que eu sempre gosto de fazer o ouvinte trazer na prática e fazer ele se colocar no lugar da pessoa. O que ele faria se ele fosse um milionário ali, né? Então, assim, pensa você tá sem contato nenhum, você só tem $100 para gastar e começar a reconstruir sua vida. Qual que é a primeira coisa que você faria? E a gente fez uma pesquisa e tem uma divisão muito grande nisso, nessa resposta. 50% das pessoas falaram, é muito mais rápido eu conseguir um emprego, ser CLT, e grande parte também falou que ia montar o seu próprio negócio. Só que lembra que eu falei que existe um padrão? A maioria das pessoas que estão nesse seriado, elas não foram ser empregadas de outras pessoas. Elas foram para a parte de compra e venda, que é a essência do empreendedorismo nada mais é do que compra e venda. Exatamente. Na verdade, a compra e venda, ela deriva de algo que eu até falei no começo aqui, que se chama geração de valor. E é aqui que as pessoas erram, né? Hoje o programa tá cheio de dicas maravilhosas. Eu olho assim, às vezes eu penso, poxa, se eu tivesse algum mentor que me orientasse nesse sentido, que me passasse isso antes, seria muito mais fácil de crescer, de evoluir. E eu hoje, lógico, eu trabalhei como concursado público, trabalhei no setor privado, empreendi, investidor, já fiz tanta coisa, mas hoje direto eu iria para essa área de compra e venda, de geração de valor e de empreendedorismo. Só que, lógico, tudo agregou e tudo faz parte da minha bagagem que eu carrego, né? Até para poder compartilhar aqui com nossos ouvintes. E o seriado é justamente isso. Por isso que o conhecimento ele é muito legal e ele é muito precioso, né? Provérbios bate muito o nosso rei Salomão, né? O que aconteceu? Deus vira para Salomão e diz, escolha uma coisa que eu posso te dar. E ele pede sabedoria. E aí, grande parte dos provérbios vem dele, né? Eclesiastes também. E da onde que ele tira tudo isso? Dessa sabedoria, que é uma sabedoria que vem de um lugar mais elevado, uma sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria que vem do alto. E aí o seriado, a gente gostou muito de assistir justamente por isso, essa série. 90 Dias para Ficar Milionário, depois a gente deixa na descrição do vídeo aqui. Porque o seriado ele te faz refletir sobre tua vida e ele te mostra que é possível, olhando e se inspirando na vida de outra pessoa, mudar a tua realidade hoje.
Às vezes é isso que você que está nos assistindo busca e quer. Poxa, hoje eu sei que eu estou numa realidade que foi bom até aqui, mas eu quero mais. Ou às vezes não foi bom e eu não estou realmente feliz e eu preciso mudar, mas eu não sei por onde começar. Então a gente está dando dicas já de livro, de seriado, e a outra dica a gente pede o pessoal deixar na descrição, vai deixar no nosso Instagram lá, Casal de Negócios CEO, CEOS, que é o link do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente também dá dica de negócio. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo legal que o pessoal gostou bastante. A gente compartilhou lá algo que na rádio eu não conseguiria, que é uma planilha financeira. Então, a gente comentava da planilha financeira, falou de finanças no programa. O pessoal que estava no grupo, ele teve acesso ao arquivo da planilha financeira para fazer na prática. Que também tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque talvez você, e aí já fica um puxãozinho de orelha, que era nosso ouvinte, você adorava o programa, gostava muito, elogiava, mandava direct pra gente no Instagram e tudo mais, mas faltou para você chegar onde a gente chegou, onde a gente quer que vocês cheguem, que é alcançar o empreendedorismo, alcançar outras visões de mundo, ter uma vida financeira mais saudável, né? Faltou essa parte da decisão e a parte não só da decisão, mas a parte prática de você colocar em prática. O grupo ele é uma oportunidade de você ter acesso a essas planilhas e você tomar a decisão e não. Eu vou começar então agora realmente aplicar essa planilha financeira porque eu acho que é uma área que eu preciso trabalhar na minha vida. E isso é muito importante porque é por meio da prática e da aplicação que você muda seus resultados. A gente aqui só passa o caminho, mas quem vai encontrar as melhores respostas, vai olhar para a tua vida e vai trazer essa transformação, é você que está aí do outro lado. Sabe onde eu acho que tudo começa? É na direção do nosso olhar. Então, por exemplo, assim, as pessoas, elas olham pessoas de sucesso e isso é muito bom para a gente se inspirar. Só que se a gente pega pessoas de sucesso e só olha o lado bom, a gente não consegue chegar lá porque o segredo ele está nos bastidores. A gente tem que sempre tentar entender o que essa pessoa faz, o que ela pensa, qual que é o hobby dela, o que ela faz, o que ela estuda. Porque eu falei no começo do programa que existe um padrão. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, milionárias ou bilionárias, elas têm um padrão, que é a espiritualidade, mentalidade e autoconhecimento. Então, sempre quando a gente mirar o nosso olhar para essas pessoas, a gente não pode ver só o lado bom, a prosperidade, o dinheiro. O dinheiro ele é só uma ferramenta. Só que tentar entender o que essa pessoa fez para chegar lá. Será que ela trabalhou só das 8 às 6? Como que foi o começo dessa pessoa? Que livros ela estudou? O que ela assiste na televisão? Que seriado que ela assiste? Isso é um divisor de águas, né, para quem está querendo começar. Muito bom. E aí, dentro disso que a Bruna falou, eu até comentei aqui anteriormente, né? Vem o lance da modelagem. Uhum. Esse lance da modelagem, da onde ele surge, né? Ele vem principalmente da PNL, né? Tem um livro que é a base da programação neurolinguística. Então, o que é a programação neurolinguística para você que nunca ouviu falar nisso? Entenderam, né, alguns estudiosos que a nossa mente ela é programada, programável e reprogramável. E tem atos e comportamentos que a gente toma, às vezes inconsciente, que estão nessa pré-programação. Então eu vou dar um exemplo para vocês bem legal aqui, que está num livro até que eu já terminei, né? Até o diretor da rádio aqui fez o prefácio para mim. E a gente vai lançar aqui, fiquem tranquilos, tá? Tô dando só um spoiler aqui, que vem dessa pré-programação, que é o seguinte. Você tá vindo aqui, a gente, por exemplo, para a rádio. Na vinda eu passei vários radares. Mas eu não me lembro se eu passei todos abaixo da velocidade ou acima. Eu vou lembrar se vier ou não a multa. Mas provavelmente eu passei todos dentro da velocidade, tudo certinho, e não vai chegar nunca essa multa. Da onde que vem isso? Vem justamente dessa pré-programação que já tem na minha mente. Então, meu corpo, por mais que eu não esteja ligado e prestando atenção 100%, eu sei que quando eu chego no radar, tem um limite de velocidade que se eu estiver acima daquele limite, eu vou receber a multa porque eu estou infringindo uma lei de trânsito ali, que é respeitar o limite de velocidade da via. E a programação neurolinguística é justamente para isso, para você analisar teu comportamento e entender formas de ressignificar para que você possa evoluir, para que você possa alcançar melhores resultados e tudo mais, e coisas que têm limitações que vêm da sua mente. Então é uma matéria fantástica. E aí o exponencial da PNL, ou um dos caras, né, mais famosos, é o Joseph Conor.
E ele tem esse livro que é o Manual da Programação Neurolinguística. Para você que quiser acompanhar, né? Leia, fazer a leitura do livro, eu recomendo aplicar as técnicas, porque o livro dele tem muita técnica. Ele é um livro muito prático e ele vai te ajudar, né, a entender sua vida, seus comportamentos, a melhorar. Lá tem uma área que fala da modelagem. Então a modelagem é justamente isso. Você pegar pessoas de sucesso, ver o que essas pessoas fazem, ter aquilo como exemplo, como inspiração, como motivação. Não é querer ser aquelas pessoas, porque quando a gente fala em modelagem, às vezes as pessoas olham, então você quer ser o Ayrton Senna? Você quer ser fulano? Uhum. Não é isso. É você extrair o que você pode extrair de bom daquela pessoa e que pode colocar um comportamento melhor na sua vida, no seu dia a dia e tudo mais. Então isso é extremamente importante. E aí, a partir da modelagem, olhando então, já deixando aqui mais um spoiler para vocês, eu fiz esse estudo, né, com vários milionários, bilionários e tudo mais, empresários de um modo geral, para achar o melhor modelo que eu poderia trazer para a minha vida e que me aproximasse dos meus objetivos. E aí a gente encontra alguns hábitos que normalmente esses caras acordam cedo, normalmente eles têm uma leitura diária ali de pelo menos 1 hora, de 1 a 3 horas, normalmente hoje mais ainda, né? Antigamente não tinha tanto difundido essa questão de saúde e tudo mais. Exercício físico, alimentação. Exatamente, exercício físico, alimentação saudável, então tem uma série de coisas, ambiente que esses caras frequentam e tudo mais, então tem uma série de coisas Padrões, que eles fazem. Né? Exato. Padrões, essa é a palavra, padrões, que todos eles fazem, né? Só que quer ver que quando a gente fala sobre isso é um campo muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a internet é muito fácil, né? A gente liga um celular, a gente fala de qualquer assunto e a gente defende a nossa ideia, né? Só que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, porque a gente é muito influenciado. Por que eu digo isso? Porque normalmente a tendência do ser humano é a gente ouvir aquilo que a outra pessoa fala que a gente quer ouvir. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, você não precisa fazer exercício físico porque agora existe um medicamento que você toma, você fica saudável. Pô, a maioria das pessoas vai preferir seguir essa pessoa que fala isso porque ela não precisa fazer o que ela sabe que precisa ser feito. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entra num campo muito perigoso. Quando você for se inspirar em pessoas, se inspire em pessoas que têm resultado. Isso é muito legal que a Bruna trouxe, porque é justamente isso. Então eu vou modelar todo mundo. Calma lá. Quem você vai modelar? Essa pessoa vai te fazer uma pessoa melhor? Você está modelando essa pessoa porque você vai crescer enquanto ser humano ou porque ela satisfaz talvez um prazer seu de alguma forma e que não é algo bom? Sei lá. Você gosta de fumar e você vê alguém que é legalzinho lá postando algo nesse sentido. Então você talvez está se inspirando e modelando alguém que vai trazer um hábito ruim seu que pode te dar um câncer, você pode morrer antes, tem vários prejuízos para a tua saúde. Então é muito bom a gente fazer um filtro realmente de quem são essas pessoas e mesmo dentre essas pessoas, o que eu vou modelar? Porque você também tem que fazer um filtro, ninguém é perfeito. E daí vem um negócio que a Bruna trouxe que é incrível, que a gente conversou essa semana sobre isso, né? Muitas vezes a gente tem a ideia, e isso aqui também é bíblico, de que a gente é imune às coisas externas, sou eu que decido tudo na minha vida, sou eu que faço, sou eu que... E você esquece que tudo está nos influenciando. Vocês querem ver um exemplo? E aí hoje está pior ainda, porque hoje você está competindo com máquinas que estão te influenciando. O algoritmo, por exemplo, da sua rede social aí favorita, ele está constantemente te testando. Ele sabe teus pontos fracos e tudo mais, e ele vai agir nesse ponto fraco para trazer a retenção para aquela rede, para você consumir mais do conteúdo, gastar mais tempo na rede social, ali vai ter patrocínio e tudo mais. Então tem toda uma estratégia por trás para reter essa audiência. Só que nessa retenção, talvez ele esteja te alimentando com conteúdo que te faz mal e te leva a comportamentos ruins. É uma máquina te testando. Como você vai querer vencer a máquina se você não tiver estratégia, não tiver inteligência e você não tiver noção de que
você pode ser influenciado pelo que a máquina te mostra ali, porque é ela que está selecionando o próximo conteúdo que vai, quando você rola a tela do celular, que vai aparecer para você, talvez tentando alimentar um vício seu. E aquilo vai refletir em você de alguma forma, porque você está se alimentando daquele conteúdo. E eu não estou aqui pregando não usem redes sociais, muito pelo contrário. Elas são muito boas e é graças às redes sociais que hoje a gente consegue escalar negócios de uma forma muito mais rápida. Então, antigamente, uma empresa demorava mais para crescer. Hoje em dia, com a internet e tudo mais, é muito mais rápido, muito mais fácil. O marketing ficou muito mais dinâmico. Vamos pensar lá, antigamente você anunciava na TV, você não sabia exatamente quem era o público. Hoje em dia, você vai fazer um anúncio numa plataforma digital, você consegue filtrar os hábitos da pessoa, a idade, você consegue definir o público que você vai atingir e ser muito mais assertivo na mensagem que você quer comunicar. Então, primeiro de tudo, não vamos, e daí eu me incluo nisso, né, porque é uma reflexão pessoal também, não vamos achar que a gente é super-herói, né? Que a gente é imune, né? E que a gente é imune a tudo que está à nossa volta, a tudo que é externo. Muito pelo contrário, grande parte das coisas, das nossas atitudes, das nossas influências, dos nossos comportamentos, eles vêm até de outras pessoas. Então, nossos pais, por exemplo, quanta coisa ruim que eu tive que tirar. E a gente tem que honrar pai e mãe, mas quantos comportamentos, às vezes medo de sair, de fazer tanta coisa que ia me fazer crescer, que eu tive que olhar depois de maior, né, e entender que aquilo não fazia mais sentido. Eu quero puxar um ponto interessante aqui, porque a gente comentou aí de ter cuidado com rede social, mas a gente tem que ter cuidado também com quem está à nossa volta. E o Rafa trouxe esse assunto, né? Normalmente quem acessa a gente é quem a gente tem mais afinidade. E quem tem mais proximidade da gente. Vamos supor, você teve a ideia de montar uma empresa. E aí você compartilhou com alguém próximo a você. E essa pessoa fala, ai, mas essa empresa aí já tem tanto no mercado, não vale a pena. E aí você desestimula. Só que é isso que eu digo, o perigo de seguir pessoas prósperas. Porque o que é a primeira coisa que a gente tem que olhar? Isso eu mudei coloquei na minha rotina também, né? Eu faço muito isso hoje. Quando eu escuto conselho de alguma pessoa, seja quem for, a primeira coisa que eu me pergunto é, qual que é o resultado que essa pessoa tem? Porque às vezes a pessoa não está vivendo o que eu quero viver. Por que eu vou deixar o olhar dela, a expectativa dela, acabar com o meu sonho, por exemplo? Eu sei que tem muita gente que passa por isso. Por exemplo, vamos pegar uma faculdade. Poxa, o teu sonho é, sei lá, fazer arquitetura. Ai, mas o teu pai é advogado, a família inteira é advogado. Mas como é que tu vai chegar pro teu pai e vai dizer, ai, pai, eu não quero fazer essa matéria, eu não me identifico. Sempre fica aquele medo, né? A gente tem muito medo de desapontar as pessoas que estão próximas a gente, mas a gente tem que enfrentar essa barreira para justamente ser quem a gente é, né? A Bruna sempre com bons temas. É por isso que eu digo, se você quiser empreender com uma mulher do teu lado, eu vou te dar um conselho aí, principalmente para os homens que estão nos assistindo. É muito mais fácil, porque elas fazem leituras e elas nos levam a refletir sobre coisas interessantíssimas pela sensibilidade feminina. A gente, normalmente, né, os homens são mais racionais, mais diretos e tudo mais. E as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Então, é muito isso que a Bruna estava trazendo agora de... Calma lá. Como que essa pessoa vai me influenciar? Aonde eu quero chegar? E como que eu vou me portar durante essa situação, né? Como que eu vou reagir? Então, é o exemplo ali da faculdade que a Bruna passou. Ah, o teu pai quer que você faça advocacia, mas você quer ser arquiteto. Provavelmente, se você seguir o que o teu pai quer que você faça, que não é o teu sonho, não é aquilo que te faz feliz, aquilo que te acrescenta, os pais, eles têm um espírito protetor. É muito natural ele querer proteger o filho e ele já tem a carreira na advocacia e ele quer que você se dê bem. Teu pai quer te ver bem financeiramente. E é natural que ele queira que você seja advogado porque ele sabe que ele vai te passar e te conduzir a ser advogado de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil e tudo mais. Mas talvez você seja um advogado frustrado e por você ser frustrado, esse sonho que você deixou de arquitetura de lado vai te pesar tanto que você nunca vai conseguir exercer bem a advocacia. Vai afetar tanto, às vezes, a autoestima da pessoa, o rendimento dela
E aí ela vai, às vezes, não ser próspera ali financeiramente, mas ela não vai entender que é por causa disso, porque às vezes a pessoa nem tá feliz naquela profissão dela, né? E olha como vem lá de trás, né? Tudo tem uma raiz, né? A gente sempre fala, né? A gente tá lendo um livro bem legal, o Rafa, que é Casamento Blindado. E ele fala muito isso, né? Todo mundo tem um padrão de comportamento. E tudo é justificável, tudo tem um porquê. E aí o autor, ele fala justamente isso. Vamos sempre tentar entender do porquê que a pessoa reage assim. E aí a gente pega esse exemplo do filho que foi fazer o que o pai queria. Às vezes ele não consegue ter uma carreira próspera justamente porque ele não se sente completo. Já pensou se ele fosse para a área da arquitetura, por exemplo, o coração dele ia estar tão feliz, tão cheio, que ele ia desempenhar muito melhor essa função do que fazendo as vontades de um pai, por exemplo. E outro lance que a gente tem aqui, tudo a ver com o programa também, que vocês vão descobrir, que é a questão do viés empresarial no meio disso tudo. Por quê? Porque vocês vão ver que a Bruna comentou, né? Que às vezes a gente tem medo de contrariar as pessoas, de se posicionar, de tomar decisão. E uma das coisas que eu sinto que o empreendedorismo, daí é que é um testemunho pessoal, mudou muito na minha vida, é que ele me fez mais forte, me fez aprender a superar esse medo de enfrentar as situações e tudo mais, porque se você tiver medo e tudo mais, o mercado, o mundo, os concorrentes, tudo isso vai te engolir. Então você tem que aprender a ter princípios, valores e cobrar principalmente o que é certo. Então o teu funcionário está fazendo errado. Mas eu tenho que ter toda uma delicadeza para falar e eu não vou falar, deixa assim mesmo e tal. Não, você não pode ter medo de cobrar o que é certo. Então o empreendedorismo, ele te traz esse posicionamento, faz você ser mais autoridade. Se você quiser ser um líder e tudo mais, você vai ter que aprender a ser essa autoridade. E só que a gente já está chegando no finalzinho, né, desse nosso primeiro videocast aqui, para a gente ver a frase da Bruna maravilhosa sempre para acabar o programa. Pensa o seguinte, a gente está falando aqui sobre decisão, né? A decisão é sua que está aí do outro lado. Então, eu não teria conhecido a Bruna se eu não tivesse tido a simples decisão de baixar um aplicativo, porque aonde eu conheci a Bruna foi através de um aplicativo de celular. E aí eu tomei a decisão, que é até inconsciente às vezes, ou por N motivos, mas uma decisão que mudou minha vida para sempre. Então, muitas vezes a gente toma pequenas decisões no nosso dia que a gente acha besteira. Tô só baixando o aplicativo no celular. São pequenas decisões que podem mudar toda uma vida, toda uma trajetória, todo um caminho. Então, nossos ouvintes, reflitam sobre isso, né, essa questão da decisão. Achei que, Bruna, foi muito gostoso esse novo formato de videocast, né, da gente poder interagir mais com nossos ouvintes. Mas a primeira decisão que eu quero que vocês tomem é a decisão de deixar um comentário aqui embaixo com sugestões de temas que vocês estão enfrentando, dificuldades e que a gente pode trazer aqui para que vocês, ao invés de às vezes passar 5, 10 anos para conseguir buscando respostas para transpassar essas barreiras, a gente às vezes pode já ter passado por isso e trazer aqui de brinde, e aí você, a partir de uma decisão que você acabou de tomar, de deixar um comentário aqui embaixo com um tema, com uma dica, deixa a tua curtida aí pro YouTube também, recomendar para outras pessoas deixarem temas e tudo mais, você simplesmente pode transformar a tua vida. Então, pensem sobre isso. Exato. E pensem também sobre medo. Não é que a gente fala que o mundo do empreendedorismo não existe medo. Existe. É natural do ser humano essa sensação. Só que ele não pode te paralisar. A partir do momento que o medo te paralisa, vai paralisar toda a tua vida. Né? Então, isso não pode fazer parte, não pode dominar a tua vida. A gente tem que trabalhar isso. É isso aí. E agora, chegando nos finalmente, também quero lembrar o pessoal, né? Que a gente vai deixar aqui na descrição, vamos deixar lá no nosso Instagram, Casal de Negócios CEOs, o grupo do WhatsApp, reforçando, é uma outra decisão importante, tá? Para você que quer empreender, para você que gosta do nosso estilo de vida, quer modelar quer modelar a Bruna e tudo mais, nos siga, acompanhe no grupo, se relacione com a gente nas plataformas, nas redes sociais, a gente se encontra, né, para quem é de Curitiba aí, nos restaurantes, nos congressos, nos eventos de negócio, tanto aqui da Evangelizar, quanto também dos eventos particulares que a gente participa e tudo mais, e a gente se encontra toda semana aqui no videocast Casal de Negócios e também
no Instagram, durante o dia, que às vezes a gente gosta de postar alguma dica e tudo mais. Bruna, chegou a hora da nossa maravilhosa frase que você sempre traz. Eu gosto sempre de, no final, deixar uma frase reflexiva para quem está ouvindo a gente pensar, né, no que tem feito. E a frase é a seguinte: você ainda se enxerga pequeno e esse é o seu problema. Então, a gente falou hoje sobre decisão. Pense hoje quando você for dormir, eu não sei que horário que você está assistindo, mas pense e tome a decisão. Às vezes você já tem a resposta, só falta colocar em prática. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, por a gente estar aqui no Volta para Casa com o Casal de Negócios. E a gente espera você para o nosso próximo episódio aqui na Rádio Evangelizar. Até a próxima!